dia, hoje é quarta-feira, dia 25 de outubro de 2023. Eu sou Sebastião Garcia e o Jornal do Empreendedor, primeira edição, está no ar. Índice de varejo de São Paulo registra alta depois de 5 meses de queda. A Apex abre rodada de negócios de frutas e derivados para exportação. Festival Pasta Week movimenta os restaurantes de massa do Distrito Federal, especialmente hoje, quando é comemorado o Dia Mundial do Macarrão. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Uma análise da CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, revela sinais de cautela entre os consumidores à medida que se aproxima a Black Friday e o Natal. O índice ICF, que mede a intenção de consumo das famílias, teve leve avanço de 0,3% em outubro, após um mês de estabilidade em setembro. Mas, embora o indicador ainda se mantenha em um nível de satisfação, a intenção de compra apresenta desaceleração, com o crescimento mensal perdendo força desde abril. Na comparação anual, a intenção de consumo cresceu 19,7%, mas a taxa é a mais baixa desde outubro do ano passado. A consultoria Tendências estima que vai sobrar mais dinheiro para o consumo dos brasileiros neste fim de ano. Ela calcula cerca de 180 bilhões de reais acima do registrado em 2022. O fim do ano promete mais dinheiro no bolso para gastos extras. A Luziane, por exemplo, já está investindo num pequeno salão de beleza. E agora, esse ano, eu estou conseguindo manter tudo bem certinho, não atraso mais contas. As famílias brasileiras devem ter 176 bilhões de reais a mais neste ano para o consumo, sem contar os gastos básicos, como alimentação, saúde, educação e transporte. Isso é quase 8% a mais em relação a 2022. O consumo impacta também na recuperação da economia. A previsão de analistas financeiros é de crescimento do PIB, que pode fechar o ano com alta de quase 3%. O aumento do consumo tem relação direta com vários outros fatores, como a queda da inflação, do valor dos alimentos e a forte geração de empregos. Tudo isso acaba beneficiando também as empresas. Eu estou pagando menos, né? Teve um pequeno aumento aí na remuneração. Isso significa que eu posso consumir mais, posso gastar mais e, claro, nesse sentido, incentivar aí novos produtores a colocarem mais produtos e serviços no mercado. Para a Marta, que sustenta os 3 filhos com um salário mínimo, qualquer sobra no orçamento é um alívio. Sempre está dando para fazer uns agrado para os filhos, isso está sendo muito bom. Após 5 meses de resultados negativos, o estado de São Paulo retomou o crescimento e registrou alta de 1% em setembro na comparação anual. O dado divulgado nesta terça-feira é uma iniciativa da Stone, a empresa de tecnologia e serviços financeiros, que considera as operações via cartões, voucher e Pix. Se você trabalha no varejo, é possível que já tenha ouvido falar em pop-up store ou loja pop-up, um modelo de estabelecimento físico temporário. Para entender como funciona e como abrir a sua, quem sabe, vamos conversar com Babi Tonella, especialista em varejo online da Nuvem Shopping. Oi, Babi, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Tudo bem? Ótimo. Babi, me diga, para a gente entender um pouquinho mais, como é que funciona esse modelo, então, e como as pessoas podem fazer para abrir uma, se é possível? Uma pop-up store ela é feita ali para você proporcionar experiência para o seu consumidor e até mesmo adquirir novos consumidores através dessa ação, né? Então é muito importante ter isso em mente de que pop-up store é algo temporário e que é voltado para a experiência do consumidor. Assim, a gente tem que imaginar um ambiente movimentado para que você consiga mais pessoas novas para conhecer a sua marca, um motivo legal como lançamento de produto, lançamento de coleções, às vezes uma data comercial pode ser super relevante. Agora que a gente está na reta final do ano, a gente sabe que o Natal, por exemplo, é uma data que movimenta mais de 65 bilhões aí de reais na nossa economia. É uma excelente oportunidade para abrir, por exemplo, uma pop-up store e aproveitar aí todo esse movimento. Mas como funciona no mercado? Se faz um aluguel temporário, como é que o mercado movimenta esse modelo?
Geralmente são estandes temporários mesmo ou aluguéis temporários. Então, se a gente está pensando, por exemplo, num shopping, é possível alugar um espaço vazio dentro desse shopping ou até mesmo colocar aqueles quiosques ou alugar aquelas partes centrais do shopping para poder fazer uma ação específica como essa. Mas há diversos modelos e a gente pode colocar a nossa pop-up no ar. Tem eventos que é feito só para receber lojas pop-up. Então, a gente vê feiras, a gente vê eventos com diversas barraquinhas, estandes, que você pode aproveitar também para alugar um espaço nesses eventos e colocar os seus produtos no ambiente físico. O modelo já está bem difundido, bem utilizado também no Brasil. Como é que funciona hoje? Assim, é um modelo bem legal para você proporcionar, porque às vezes o varejo está ficando cada vez mais digitalizado, né? Então, quando a gente faz sucesso na internet, muitas vezes as pessoas querem ter contato pessoal com a marca. E a Pop-Up Store vem muito puxando disso, né? Desse desejo de se conectar com as marcas e com os fundadores e com os colaboradores presencialmente também. E até mesmo ter uma experiência mais tátil com a marca. E comprovadamente é de maior rentabilidade, de mais produtividade para os negócios. Como é que se pode considerar as vantagens, os benefícios? Dados de mercado, assim, se comprovado, eu não tenho esses dados, mas uma coisa é relevante, a gente tem que vender em todos os cantinhos. Então, a gente tem que aproveitar todos os cantinhos da internet para poder vender, uma loja virtual, marketplace e também a experiência física. Tendo oportunidade para se comunicar com o seu consumidor, tendo oportunidade ali para você ter contato com esses consumidores, receber feedback e vender também, já é super relevante para esse mercado. O modelo vale tanto para produtos quanto para serviços também, imagino. E às vezes a gente pode criar uma pop-up store só para gerar experiência de marca, não necessariamente ter produto ali para vender na hora, é mais para a experiência de marca mesmo. Essas pop-up stores são excelentes assim para você gerar uma emoção e uma experiência mesmo no consumidor. Ótimo. Então, para a gente sintetizar aqui a nossa conversa, para pensar em começar a colocar uma pop store, então, qual é a recomendação? O que não pode ser feito também para... É lógico, erros acontecem, podem acontecer, mas de forma mais efetiva para que tenha resultado. Primeiro é selecionar um bom motivo para você realizar uma pop-up store. Então, poxa, tá chegando uma data sazonal para o teu nicho de mercado, tá chegando ali um lançamento relevante para você. Pense dessa forma, qual que é o real motivo? Segundo, é divulgar muito bem a sua presença física, a sua presença de pop-up e o que você vai oferecer nela, porque tem que ter algo bem diferenciado do que você já oferece no dia a dia do e-commerce já, né? Para que as pessoas possam ir lá te ver. Às vezes é uma promoção, às vezes é um brinde, às vezes é um presente, às vezes é até mesmo uma experiência. E aproveitar toda essa... essa ida para o físico temporário, para ver também se faz sentido dar esse passo também e depois abrir uma loja física tradicional mesmo, não temporária, mais fixa, porque o varejo físico é super combina com o e-commerce, os dois juntos são uma potência incrível. O que acontece muito quando a gente vê aqui marcas que trabalham os dois ambientes muito bem é que um fortalece o outro. A loja física passa a credibilidade para o e-commerce e o e-commerce fortalece a loja física, levando o público novo para lá. Ótimo. Babi Tonhella, especialista em varejo online na Nuvem Shopping, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada, Sebastião. Bom dia. Bom dia. Vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, o projeto de desoneração de 17 setores da economia segue para plenário do Senado com pedido de urgência. Nós voltamos já já. Sete horas e 41 minutos pelo horário de Brasília. Estamos de volta aí ao vivo com o Jornal do Empreendedor, primeira edição. Hoje, 25 de outubro, é comemorado o Dia Mundial do Macarrão. E para homenagear a data, foi criado no Distrito Federal o Festival Pasta Week, que começou nesta segunda-feira e vai até o dia 5 de novembro. É uma forma de divulgar e melhorar o faturamento dos restaurantes especializados. Confira na reportagem de André Lage.
Essa delícia de dar água na boca desde o preparo foi trazida para o Brasil pelos imigrantes italianos em meados do século XIX. Aos poucos, o macarrão foi conquistando o paladar dos brasileiros. Quase 45% das famílias do Brasil consomem esse alimento semanalmente e ele está presente em mais de 98% dos lares do país, segundo o levantamento da Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas, Pães e Bolos Industrializados. Há quem prefira cozinhar em casa, mas também quem busque restaurantes especializados para saborear os pratos mais elaborados. Esse é o caso da Natália. Eu não sou uma boa cozinheira, então sempre restaurante é um prato que não tem erro, né? Para atender esse público apaixonado por massas, a capital federal está recebendo o festival gastronômico Pasta Week. 40 restaurantes da cidade estão participando, com quase 200 pratos elaborados por cozinheiros renomados, criados especialmente para o festival. E para o empreendedor é legal porque é uma forma de divulgação muito massiva, digamos assim, que você vê, a gente coloca na TV, rádio, site, todo mundo fala do evento e hoje tem um compartilhamento muito grande na mídia social. Então é uma forma de mostrar que existe aquele lugar, nem sempre as pessoas conhecem e com o festival as pessoas gostam de fazer como se fosse um tour pelos restaurantes participantes. Ela vai entrar no site, vai ver as opções que tem ali, escolher pelo menos 2 ou 3 e passar por vários restaurantes durante o período do festival. Essa é a nossa segunda edição, começou em Brasília, mas a gente quer expandir sim, porque todo brasileiro gosta de massa. Macarrão é um prato que faz parte do dia a dia do brasileiro, fim de semana, aquele nem que seja com ovo e salsicha, todo mundo come macarrão e a gente quer levar isso aí para outras cidades. O bistrô Nossa Cozinha, que está há 13 anos no mercado, é um dos restaurantes participantes. Um dos pratos do festival gastronômico é o pappardelle caseiro, com ragu de carne à italiana, que durante o evento será vendido a um preço promocional. A escolha da iguaria vem da memória afetiva do chefe de cozinha e proprietário do estabelecimento. Esse prato me remete muito à minha infância, né? Que é o molho que minha avó fazia em casa, quando ela estava com aquela preguiça de cozinhar. É um molho que eu falo que é preguiçoso, mas é um molho bem interessante, porque ele demora horas para cozinhar. Fica horas no fogo, a pessoa não precisa ficar mexendo ali, mas ele fica horas no fogo cozinhando. E lembra muito a família do meu avô, que era italiana, né? E eu trouxe o pappardelle, que é esse corte de massa, que muitas pessoas, apesar de ser uma massa que às vezes a gente encontra nas prateleiras dos mercados, muitas pessoas não conhecem, é muito pouco difundida. Espaguete, talharim, todo mundo conhece. Agora, pappardelle não são todas as pessoas que conhecem. Por isso eu quis trazer essa massa para o festival. Apesar de ser um restaurante tradicional na cidade, para o empresário participar do Festival Pasta Week é uma maneira de se conectar com as novidades do mercado. Quando você vem com um festival desse, você de alguma forma você sai da sua zona de conforto, ele te obriga a criar alguma coisa nova para trazer as pessoas para o seu restaurante. O macarrão e outros tipos de massas estão entre os 10 produtos mais consumidos no Brasil. E pensando nesse bom mercado, o Afonso também decidiu empreender no ramo. Trabalhou mais de 30 anos na área financeira e foi desligado da empresa próximo à época da pandemia. Sem conseguir se recolocar no mercado, precisou se reinventar. Descendente de italiano, ele que sempre gostou de cozinhar, procurou conhecer mais sobre as técnicas de preparar vários tipos de massas, entre elas o manicarete, esse rolinho com recheio de mussarela de búfala e raspas de limão siciliano, além das tradicionais lasanhas com receitas típicas da Itália. Teve uma demanda dos vizinhos que eram vários idosos e tinham vontade de ter algum tipo de comida e tal, e a gente começou a fazer, fornecendo para os vizinhos. A gente começou com os empadões, depois eles começaram a pedir massa, lasanha, e eu nunca tive a intenção de comprar a massa pronta, montar e servir. Eu sempre quis fazer a massa, preparar artesanalmente. Há 6 meses, o Afonso abriu a empresa Pasta Fatamano e alugou esse espaço com 35 metros quadrados para preparar essas delícias artesanais. Ele também investiu em equipamentos para aumentar a capacidade de produção, já que a demanda aumentou e a tendência é crescer ainda mais. Se você quiser ter um empreendimento mais profissional, você tem que investir em equipamentos profissionais que tenham a capacidade de permitir o aumento da sua produção.
Senão você fica estagnado e aí começa a ter prejuízo. O principal modo de venda por aqui, por enquanto, é por meio do e-commerce. Os pratos são divulgados nas redes sociais. As massas são enviadas frescas ou congeladas. Depois de 15 minutos no forno, é só abrir a embalagem e saborear essa delícia que, claro, eu não poderia deixar de experimentar. Os preços dos pratos que participam do festival são divididos em 3 categorias: R$ 49,00, R$ 59,00 e R$ 89,00, a depender dos ingredientes usados. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado rejeitou o substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto que prorroga por 4 anos a desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia. Com a decisão, foi retomado o texto, como saiu do Senado em junho de 2023. A proposta segue agora para votação em plenário, com o requerimento de urgência aprovado. A desoneração da folha é um mecanismo que permite às empresas dos setores beneficiados o pagamento de alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários. O projeto mantém a desoneração até 31 de dezembro de 2027. Para realizar um projeto, atingir uma meta na empresa, o empreendedor não precisa executar tudo de uma vez só. Uma das recomendações é definir uma série de pequenas ações para alcançar o resultado desejado. É o assunto da nossa coluna Método GTD de hoje. Aqui comigo, Tiago Alves, instrutor de treinamento GTD. Bom dia, Tiago, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Tudo bem, e você? Tudo bem. Bom, Tiago, então a importância é fazer aos poucos, é mais ou menos por aí? Exatamente, Sebastião. Muitas vezes a gente olha um projeto muito grande e tem aquela ideia de que tem tempo ainda para fazer, e o tempo vai passando, 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 e quando a gente vê, o prazo para esse projeto já está acabando e a gente não andou muito com ele. Então, por isso a importância de definir pequenos passos para a gente progredir. Dá um exemplo para a gente de como eu posso transferir ou transformar uma meta grande em pequenas ações. Muito bem, às vezes a gente pode pensar assim, em uma reestruturação de uma área. É uma meta grande, é um projeto grande. Com o passar do tempo, se a gente não tiver pequenas ações, esse projeto vai demorando para caminhar. E uma pequena ação pode ser algo que você resolve ali em 2 minutos. Então, para esse projeto grande, a minha próxima ação poderia ser marcar uma reunião com o departamento pessoal ou com a equipe para verificar quais são as necessidades, qual estrutura mais adequada para o meu negócio. Então, quando a gente fala em uma próxima ação, não precisa ser algo grandioso, é só aquele pequeno passo que move o resultado adiante. Então, isso vai garantir que o seu projeto fique em andamento, porque senão ele vai cair em uma categoria no GTD que a gente chama de algum dia talvez, que é aquele projeto que não tem uma ação definida e fica ali em stand-by até que você decida caminhar com ele. E aí, pequenas ações, pequenos projetos por vez, tem um efeito aí de satisfação também? Isso ajuda na motivação? Exatamente. Essas pequenas ações, quando a gente consegue executar, elas são pequenas vitórias, e isso motiva muito a equipe, porque você tem a sensação de que está caminhando para o objetivo. Quando a gente vê uma meta, um projeto muito distante, a gente fica ali naquele tempo mais moroso e com o passar do tempo, a motivação vai diminuindo, porque a empolgação com aquele projeto vai reduzindo quando você não vê ele movimentando. E essas pequenas ações vão fazer com que a equipe se engaje mais, e esse engajamento, por sua vez, vai gerar mais ações concluídas. Então isso vai motivar muito mais a equipe, porque ela vê aqueles pequenos resultados sendo atingidos. E para além da motivação, isso é mais resultado também? Isso é mais produtividade? Exatamente. Essa motivação vai contribuir muito para a sua produtividade, porque vai elevar o seu engajamento. Então a gente vai perceber que o projeto em movimento gera mais movimento. Então, conforme você vai progredindo, você vai sentindo uma necessidade de executar mais ações. E essas ações, concluindo com o tempo, vai aumentar ainda mais esse engajamento e contribuir até mesmo para grandes metas. Então, um projeto, muitas vezes a gente pensa ele com longo prazo, a ideia de que ainda há tempo. Mas para qualquer projeto de longo prazo, você precisa ter ações de curto prazo, para garantir que você vai conseguir atingir esse objetivo lá na frente. Então, o projeto
é o nosso resultado desejado. Então, o que eu quero alcançar? E a minha aproximação vai ser simplesmente o passo que eu dou em direção a essa linha de chegada. Então, eu preciso dar um passo de cada vez até chegar lá. Agora, uma coisa não substitui a outra, né, Tiago? É preciso, é interessante manter o projeto a longo prazo. Sim, muitas vezes a gente tenta fazer um projeto mais curto e percebe que não há tempo para ele. Muitas coisas levam um certo tempo para se concluir, para se desenvolver. Então, um projeto de longo prazo é muito importante também. E sempre quando a gente pensar em um projeto de longo prazo, eu posso pensar em um projeto para minha empresa para concluir em 10 anos. Se eu tenho esse projeto em 10 anos, eu posso pensar em projetos menores que vão me ajudar a concluir. Então, se eu tenho uma meta muito grande, eu posso transformar isso em recortes. Então, se eu quero chegar em determinado lugar em 10 anos, o que eu preciso fazer em até 5 anos para conseguir chegar lá? E isso eu vou reduzindo. Para chegar nessa meta de 5 anos, o que eu preciso fazer durante esse ano aqui? E assim eu vou construindo resultados factíveis para que eu consiga caminhar e chegar lá na frente naquele resultado que eu espero. Agora, a gente, quando empreendedor, tem uma ansiedade também, tem um imediatismo, né, Tiago? E aí, como se controlar para evitar armadilhas nesse processo aí também? Sim, lidar muito com o imediatismo, ter aquela ideia de que feito é melhor que aquele perfeito que não foi concluído, e a gente saber que quando você faz um planejamento, ele pode se alterar ao longo do tempo. Então, muitas vezes a gente tem a ideia de que o planejamento é algo engessado, mas não é. Ele só vai ser uma rota que você vai percorrer. Então, é ter em mente que, conforme eu vou caminhando, muitas vezes eu vou ter que adaptar esse percurso. Então, ele pode ter várias alterações, e a ideia é você ir se adaptando, mas principalmente comemorar as pequenas vitórias. Então, por mais que o projeto seja a longo prazo, comemore as pequenas metas alcançadas. Faça da jornada algo agradável. Então, não espere alcançar o resultado para você aproveitar os benefícios. Vai aproveitando ao longo do caminho, que isso com certeza vai reduzir a sua ansiedade de concluir vários projetos. Maravilha. Tiago Alves, instrutor do método GTD, obrigado por hoje. Até a próxima. Até a próxima, Sebastião. Obrigado a todos. Olha, o programa Exporta Mais Brasil da Apex, Agência Brasileira de Exportações e Investimentos, está com as inscrições abertas para a rodada de negócios de frutas frescas e derivados. Ele facilita o contato de empresas brasileiras com o mercado internacional. Os encontros entre exportadores e compradores serão nos dias 5 e 6 de dezembro em Petrolina, Pernambuco. As inscrições vão até a próxima sexta-feira, dia 27. A reforma tributária, a expansão do crédito e as transformações do setor de comércios e serviços foram debatidos no primeiro dia do 6º Fórum Nacional do Comércio. O evento, promovido pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, acontece em Brasília. Mais de 1.000 pessoas, entre empresários, políticos, autoridades e especialistas do setor, compareceram na abertura, na noite desta terça-feira. O repórter André Blage traz as informações. O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, participou do evento. Ele falou sobre políticas públicas em desenvolvimento para esse setor, que tem um papel importante na geração de emprego e renda no Brasil. Ressaltou que é preciso oferecer educação empreendedora, já que nem todas as pessoas têm vocação para gerir um negócio. O ministro também falou do empenho do governo para a simplificação dos tributos no país diante da reforma tributária que está sendo discutida no Congresso. Segundo ele, a análise da proposta pelo Senado deve acontecer nos próximos meses. Nós estamos com o relator do Senado pronto para poder fazer a votação e, naturalmente, depois vai se aperfeiçoando, né? É uma reforma que muita gente não acreditava, a gente conseguiu fazê-la em pouco tempo, a aprovação na Câmara, e a gente espera que o Senado possa votar ainda nesse ano para poder deixar pronto para o ano que vem a gente começar com um país novo, tributado de maneira diferente, né? Ao invés de tributar na produção, tributar no consumo, diminuir carga tributária para o trabalhador, para o trabalho, enfim, e permitir que a gente vá se igualando a outros lugares do mundo que tributam assim. O gerente de políticas públicas do Sebrae Nacional, Carlito Mers, também participou do painel que discutiu os principais desafios enfrentados pelos micro e pequenos empreendedores. E além disso é o crédito, é a dificuldade, né? Claro que com esses juros criminosos que nós estamos aí nos últimos 10 anos é muito difícil, mas mesmo assim o Banco Central começa a baixar o juro e nós temos que criar os mecanismos que
temos bancos públicos que sobraram, né, é algo que seja o crédito realmente com juros baratos para o pequeno. Eu gosto muito do modelo do professor Mohamed Yunus, esteve no Ceará agora dia 20, né? Ele criou a maior linha de crédito da história de um país pobre, que é Bangladesh. Então nós estamos no Sebrae fazendo convênios, inclusive com a Fundação Yunus, para que a gente consiga, em todos os estados, criar essa oportunidade, para que o pequeno possa fazer o empréstimo sabendo que vai poder pagar. O evento, que é considerado o maior do varejo nacional, reuniu mais de 1.000 pessoas. Entre os participantes, governadores, empresários, dirigentes, políticos e especialistas do mercado para debater os temas voltados para o setor de comércios e serviços para os próximos 2 anos. E debater também as reformas tão importantes que estão já no Congresso em fase final, como a reforma tributária, a reforma administrativa também que entra em pauta e outras pautas que afetam diretamente o pequeno e micro, que é o nosso público-alvo, onde 90% dos nossos associados hoje, de mais de 1,4 milhão de empresas hoje, são pequenos e micros empresários. A cerimônia de abertura oficial do 6º Fórum Nacional do Comércio contou com a presença do presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima. Nós estamos realizando um evento no momento que o Brasil contabiliza 1.400.000 novos postos de trabalho, dos quais mais de 1 milhão é do setor dos pequenos negócios, dos quais o comércio tem a sua atividade fundamental para a economia brasileira. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também discursou durante a cerimônia de abertura. Temos inúmeros desafios e tarefas, mas temos tudo para a gente ter um período de bom crescimento e emprego. Muito bem, o Fórum continua hoje em Brasília. Bom, e assim a gente termina essa edição do Jornal do Empreendedor. Eu volto na próxima edição, às 11h30 da manhã. Espero você. Até lá.